Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Turma 701, aula de Educação Física. Gente, antes de começar a aula de hoje, vamos aos tradicionais avisos. Semana de segunda chamada, não percam as suas avaliações. Mantenham tudo em dia para que a gente encerre mais esse bimestre de uma forma bem satisfatória, bem agradável para todo mundo. Gente, a aula de hoje nós teremos a correção da nossa atividade que foi proposta na semana passada. Teremos também a revisão para a nossa P2. Certo? Acompanhem daí e eu tenho certeza que mais uma vez vocês vão arrasar. Bora lá! Vamos lá, galera, aqui para a correção da atividade do livro, página 88. No número 1, vocês, sabendo que algumas características de ambientes urbanos podem afetar negativamente o nosso movimento no dia a dia, aponte duas dessas características e justifique a sua resposta, exemplificando como que os movimentos são afetados. Eu dei aqui alguns exemplos, é claro que pode ser uma resposta mais pessoal, né? Olha, os parques estão cada vez menores, tanto no tamanho quanto na quantidade, né? É difícil encontrar um parque onde nós possamos fazer atividades ao ar livre, um parque natural, como o Parque do Jericinó, como alguns parques naturais que nós temos em algumas cidades, como o Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Eles são cada vez menores e cada vez menos presentes na cidade, não favorecendo o que prejudica os movimentos de caminhada, de jogar bola, correr, andar de bicicleta, etc. Outra resposta possível seria que nas ruas, que o grande número de carros, ele compromete a qualidade do ar e, consequentemente, compromete a nossa respiração. E isso afeta negativamente a realização dos nossos movimentos. Outro item, os espaços de uso cotidiano, como as casas, as escolas, os locais de trabalho, eles têm se tornado menores e, quando são grandes, costumam ser excessivamente mobiliados, ou seja, tem construção demais. Aí não tem sobra muito espaço para que a gente pratique as atividades físicas, certo? No número 2, você devia indicar áreas próximas da sua residência que são apropriadas para se movimentar em atividades de lazer, registrando as atividades que podem ser realizadas nesse local. Eu citei aqui alguns locais que nós podemos realizar atividades. Parque Nacional Natural de Nova Iguaçu, onde tem a cachoeira. Reserva Biológica de Tinguá, Vila Olímpica, ciclovias, o Parque Nacional do Jericinó, que também tem muitas opções de lazer. Como opções de lazer, andar, caminhar, pedalar, correr, até mesmo nadar, né? Se nós pensarmos no parque ali de Nova Iguaçu, que tem a cachoeira. Escalar, como nós podemos fazer exercício de escalada lá na Serra do Vulcão, entre outros. E no número 3, nós deveríamos citar duas áreas próximas da sua residência que não são apropriadas para se movimentar, principalmente em atividades de lazer. Justifique sua resposta exemplificando por que essas áreas não favorecem ao movimento. Galera, as áreas como o acostamento da Via Láctea, embora nós vejamos constantemente pessoas fazendo atividade de corrida ali, é uma atividade perigosa, uma atividade que deve ser evitada. Eu não estou falando da ciclovia, aquele espaço ali às margens da Via Láctea, ali beirando a Arte Pão e aquelas lojinhas ali próximo ao centro. Não, eu não estou falando da ciclovia. Eu estou falando do acostamento mesmo, aquela linha próxima à pista, bem ali na rodovia, né? Na via de trânsito ali. Não é o apropriado, não é o local mais apropriado para fazer atividade física. Além das outras margens das outras rodovias, como
da rodovia Presidente Dutra e até mesmo dessas avenidas de maior circulação de veículos, como essa rua que beira a estação de trem. São locais que não são tão apropriados para a realização de atividade física. Por quê? A poluição é grande, porque o fluxo de veículos é muito intenso, podendo levar que aconteça, né, algum acidente, certo? Então, esse é o nosso gabarito da atividade do livro, página 88. Galera, agora nós vamos fazer uma rápida revisão para a nossa P2. Acompanhem daí que eu vou projetar para vocês. Vamos lá, gente. O primeiro conteúdo da nossa P2 são as modalidades paralímpicas, os Jogos Paralímpicos, os jogos voltados para pessoas com deficiência. A primeira é a natação. Natação, que é uma modalidade onde podem participar pessoas com deficiência visual ou deficiência intelectual, além de limitações físicas e motoras. Segunda modalidade é o remo paralímpico. Ele é referido como adaptativo, que significa que o seu equipamento é adaptado, de modo que o atleta pode participar do esporte de acordo com a sua limitação, né? Sendo respeitada a sua limitação. Próximo, rugby em cadeira de rodas. O objetivo do rugby é marcar o gol, que é delimitado por 2 cones verticais na linha de fundo da quadra. Para que o gol seja considerado válido, né, é preciso que o atleta passe sobre a linha adversária com as 2 rodas da cadeira, claro que de posse da bola, né? E nessa modalidade, homens e mulheres podem competir na mesma equipe. Outra modalidade bem interessante nos Jogos Paralímpicos é o tênis de mesa. Essas disputas são feitas individuais ou por equipe e participam atletas cadeirantes, andantes e portadores de deficiência intelectual. Além dessas modalidades que nós falamos, nós temos também o tênis de cadeira de roda, tiro com arco, tiro esportivo, vela e vôlei sentado. São outras modalidades que também têm crescido bastante nos Jogos Paralímpicos. Então, galera, façam a leitura atenta dessas modalidades, que elas estarão presentes lá na nossa P2. Agora nós vamos abrir o nosso livro. Acompanhe daí, pega o material de vocês, faça as anotações que são necessárias, que nós vamos falar um pouquinho mais das habilidades para se movimentar. Então, turminha, acompanha daí, livro, página 79, unidade 15. O título é As habilidades do ser humano para se movimentar. Peço aos senhores, novamente, que façam uma leitura um pouco mais atenta, para que os senhores estejam perfeitamente bem preparados para a nossa avaliação. Mas aqui, olha, nós temos uma pequena definição. Mas, professor, o que são as habilidades mesmo? São todos os movimentos aprendidos e incorporados ao nosso repertório motor. Ou seja, são todos os movimentos que nós aprendemos e nós tomamos como se a gente já soubesse. Eles foram incorporados, eles estão juntos, são movimentos que nós já dominamos, certo? E esses movimentos, eles recebem influência da cultura de um determinado lugar. Ou seja, se você mora num país mais oriental, você pode aprender a aplicar um golpe de uma determinada luta, ou a socar, ou a chutar, antes mesmo de aprender a chutar uma bola, como nós aprendemos bem cedo aqui no nosso país. Certo? Então, os movimentos, eles são determinados pela cultura. E nós vemos aqui, ó, que os movimentos, eles precisam seguir uma progressão, eles precisam respeitar um processo.
Ou seja, eu preciso primeiro aprender os movimentos mais simples para depois dar sequência e aprender movimentos mais complexos. Por exemplo, primeiro eu engatinho, depois eu caminho, depois eu já consigo caminhar segurando uma bola, depois eu já consigo correr enquanto eu tento controlar uma bola. Em seguida, eu já consigo correr dominando essa bola e, por último, né, quando eu tenho pleno domínio, eu consigo correr, saltar e manipular a bola. Certo, galera? Essa é a habilidade, o conjunto de habilidades que eu incorporei ao meu repertório motor. Certo? E não esquecendo que as habilidades elas podem ser aprimoradas. E temos aqui algumas habilidades que são básicas, que são comuns aos seres humanos, como andar, correr, nadar, rastejar, saltar. São habilidades que nós vimos na nossa atividade. Certo? E o último tema da nossa P2 é o movimento humano e os problemas urbanos, ou seja, as áreas de lazer. Com o crescimento das cidades, nós temos a diminuição dos espaços disponíveis para o lazer. Vocês conseguem acompanhar isso na cidade que vocês vivem? Por exemplo, onde existia um espaço disponível para as crianças jogarem bola, lá do outro lado de Nova Iguaçu, perto de uma pedreira, foi construído um shopping. Além de se perder aquele espaço que podia ser um terreno vazio, onde crianças poderiam brincar, jogar bola e etc., todo o entorno ganhou uma maior circulação de veículos. Então, já não se tem mais uma rua que seja quase vazia, onde as pessoas possam realizar atividades de lazer. Mas a cidade, quando ela tem o crescimento planejado de uma forma correta, outras áreas são criadas. Pode ser criado ao entorno ali quadras comunitárias, ciclovias. O importante é que as pessoas tenham opções de lazer, tenham opções de locais onde elas possam praticar as atividades físicas. E é justamente sobre isso que a nossa unidade diz. Vejam bem, o professor dá o exemplo de como era a praça na época dele e como é agora. E ele fala assim, as transformações do progresso vêm aos poucos influenciando os movimentos das pessoas. Elas têm que se adaptar às mudanças no espaço físico, buscando alternativas para o seu lazer. Então, galera, voltar-se para o sedentarismo nunca é uma boa opção. Devemos sempre adaptar os nossos movimentos à nossa realidade, buscando opções saudáveis, né, de atividades de lazer. Como exemplo, nós vimos aqui, por exemplo, andar de skate, brincar numa pista de skate, mas nós poderíamos falar também de correr, caminhar, entre outras opções. E tivemos também aqui a página 88, que foi a atividade que nós fizemos a correção agora há pouco. Galera, essa foi a nossa revisão para a nossa P2, seguida da correção da nossa atividade, a última atividade do nosso livro. Eu espero que todos vocês tenham conseguido acompanhar. Caso tenha restado ainda alguma dúvida, eu peço aos senhores que enviem através do WhatsApp ou através do e-mail. Eu vou ter o maior prazer em conversar com os senhores. Espero também alguns alunos que ainda não enviaram a nossa atividade de colagem. Enviem, não deixe que a atividade fique para trás. Vou encerrar aqui a aula de hoje. Fiquem com Deus e até a semana que vem.